Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da segunda temporada do programa Ler nas Ilhas. Hoje teremos o gosto de estar à conversa com o poeta José Luís Tavares, um dos mais profícuos escritores da literatura cabo-verdiana, certamente o mais premiado e, sem dúvida, um grande vate da literatura lusófona. José Luís Tavares, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, eu. Portanto, já é sabido que é um escritor que cultiva uma escrita erudita, não é? Marcada pela lapidação da palavra, de um vocabulário requintado, de uma retórica elaborada, não é? E, aliás, que lhe tem valido uma boa fortuna crítica, designadamente de um António Cabrita, que diz que a sua escrita testemunha um dos mais flagrantes domínios da língua portuguesa. De onde é que saiu este gosto pela escrita barroca, o gosto pelo vocabulário requintado? Um escritor faz-se de leituras, de camadas de sedimentação, de experimentação durante o percurso que ele faz, quer da aprendizagem, quer já da prática do escritor. Sendo que, no meu caso, esse vocabulário requintado e a escrita dita baroca, porque, entretanto, às vezes não comungo muito dessas categorizações, há um episódio curioso que eu tenho que contar. Eu nasci numa casa onde não havia livros, certamente uma situação como a maior parte dos cabo-verdianos da minha idade, no interior da Ilha de Santiago, no Tarrafal, e houve um episódio marcante, que hoje digo que foi marcante para a minha vida de escritor. Foi um dicionário Grande Aurélio que eu encontrei, e como eu não tinha livros para ler, portanto livros de literatura, poesia, romance, ficção, jornais ou outra coisa qualquer, este livro do Grande Dicionário Aurélio foi, portanto, o meu livro de aprendizagem do domínio das palavras, que eu li como um dicionário, sendo que há um episódio particular, ou episódios, é que nós, durante o tempo da escola, nós fazíamos uma espécie de sabatina em que, portanto, tentávamos demonstrar que nós conhecíamos a palavra mais difícil, e esse jogo era um jogo pago a dinheiro. Eu, como tinha o grande dicionário, que eu nunca levava para a escola, para que os meus colegas não soubessem o quilate da obra que eu tinha, portanto, valeu-me não só esse domínio enquanto escritor, como alguns provantes materiais enquanto criança. Diz-se que João Vário influenciou Arménio Vieira e Arménio Vieira influenciou José Luís Tavares. Reconhece nesta influência? Não poderia reconhecer nunca. Eu, quando saí de Cabo Verde com 21 anos, para estudar, efetivamente, o meu intuito mais profundo era tornar-me escritor. Provavelmente as pessoas não leram a minha obra. Há uma admiração grande pelo João Vário, há uma admiração pelo Arménio Vieira, e a minha obra, em alguns dos seus segmentos, dialoga imenso com a obra do João Vário, mas nunca poderia ser influenciado por João Vário, porque quando eu conheci a obra de João Vário, que nunca esteve praticamente disponível em Cabo Verde, eu já tinha publicado os 2 primeiros livros aos 37 anos, portanto já tinha 20 anos de labor. Não publiquei mais cedo porque não queria, portanto queria que os meus livros fossem livros marcantes, com um estilo vincado. Portanto, nada na minha obra é tributária, nem do Arménio Vieira, nem do João Vário, sendo que são ambos enormes poetas deste país. Pois, porque desde o lançamento da sua obra de estreia, Paraíso Apagado por um Trovão, que se associa, portanto, José Luís Tavares a esses 2 grandes poetas de Cabo Verde, João Vário e Arménio de Vieira, dizendo que vocês fundaram um novo paradigma na literatura cabo-verdiana, que foge, portanto, à estética telúrica. Também teve esse propósito de romper com a estética telúrica? A estética telúrica seria, portanto, o pano para um programa inteiro. Não teríamos tempo para conversar sobre estas coisas. Eu, quando saí de Cabo Verde para Portugal, para estudar,
chamei a essa saída o meu caminho de Damasco. Eu tinha 3 livros prontos para publicação nessa altura, que eu levei para Portugal, um deles praticamente pronto para a edição, livros que eu depois abandonei porque eu fui para um país maior, com uma literatura mais sedimentada, com uma crítica mais atenta e especializada. Então, portanto, também o meu nível de exigência aumentou imenso. E durante os anos que antecederam a publicação dos 2 primeiros livros, que foram publicados com praticamente 6 meses de intervalo entre um e outro, eu andei, portanto, a estudar, a cultivar, a tentar encontrar um domínio próprio. O livro que acabou por ser o primeiro, Paraíso Apagado por um Trovão, portanto, na sequência dos livros publicados, viria em segundo lugar. Por acasos editoriais, por esse livro ter sido premiado num concurso de inéditos, acabou por tomar uma feição, digamos assim, dianteira em relação ao segundo livro, que deveria ser o primeiro, porque é o livro que contém tudo aquilo que eu fiz até agora e que farei no futuro. Portanto, são os planos, as teorias, as metas, os estilos, portanto, tudo está contido nesse livro, Agreste Matéria Mundo, que por razões de fortuna editorial acabou por ser o meu segundo livro, que não temos aqui mas em presença. Mostrar as imagens. São 2 livros que evidenciam este seu estilo erudito de escrever. Considera que a literatura, para ter qualidade, é preciso, estou a falar a literatura cabo-verdiana, é preciso que esteja despejada de referências telúricas e eivada desses requintos, dessas palavras rebuscadas, desta retórica muito elaborada? Bom, só se estivermos a pensar que a literatura é, portanto, constituída por um tema, um motivo, e depois há uma forma que vai moldar. Não, o motivo nasce no processo da escrita, não é o motivo ou o tema que determina a qualidade, a densidade da obra, mas o trabalho da linguagem, como disse na resposta anterior. Portanto, esse livro, Paraíso Apagado por um Trovão, veio pegando em temas comuns da literatura cabo-verdiana, que foi a minha infância reinventada no Tarrafal de Chombom. Peguei num tema supostamente telúrico e dei-lhe um tratamento completamente diferente, e este livro As referências é que não são muito explícitas, digamos. As referências estão lá, o trabalho da linguagem é que determina o conseguimento de uma obra. Não, eu cheguei, portanto, fiz essa investigação prévia à escrita do livro, e então este livro seguiu um processo metódico, independentemente do tipo de referência telúrica ou não, ontológica ou não. Portanto, o trabalho da linguagem é que determinou a especificidade deste livro. É um poeta que, por um lado, não sendo nativo de Portugal, escreve na língua de Camões com uma erudição, digamos assim, que escapa a muitos escritores portugueses. Por outro lado, é um cabo-verdiano que, portanto, como disse, faz todo um trabalho para que a sua escrita seja diferente dos claridosos, né? Que as referências telúricas não sejam tão explícitas como eram, portanto, no estilo, digamos, mais o estilo moderno, da literatura moderna cabo-verdiana. Nesse aspecto, sente-se apátrida ou sente-se que a sua escrita é valorizada, devidamente valorizada, tanto em Portugal como em Cabo Verde? Bom, eu publiquei 16 livros em 19 anos e nenhum dos meus livros foi lebre para o outro, não foi, portanto, em cada livro eu tento sempre, portanto, fazer uma coisa diferente, não é o livro anterior que puxa o livro que vem a seguir. Eu quando publiquei Paraíso Apagado por um Trovão em dezembro de 2003, o livro só, portanto, foi para as livrarias nos inícios de 2004, e publiquei logo a seguir, em julho,
Agreste Matéria Mundo, portanto 6 meses depois ou 7 meses depois, o segundo livro, alguém disse-me, não, você com esse livro devia parar 2 ou 3 anos a gozar o sucesso e a fama deste livro. Mas o sucesso e a fama não são nada para a literatura. Mas sente-se valorizado enquanto... Eu sinto-me valorizado. Em Portugal é-lhe dado o devido valor enquanto um grande escritor da lusofonia, da língua de Camões? Bom, eu sou escritor da língua de Camões, da língua de Eugênio Tavares, da língua de Orménio Vieira, da língua do João Vário, e sou escritor também em língua cabo-verdiana, porque esta teoria da lusofonia tem muito que se lhe diga, porque quando eu ouço um slogan de uma rádio ou de uma televisão que imita em Portugal para os países africanos de língua portuguesa e diz muitos mundos, uma só língua, eu não posso comungar desta lusofonia. São muitos mundos e muitas línguas, mas não é uma questão que vamos entrar nela agora, porque senão vamos perder o fio O importante é que se sente valorizado enquanto escritor. Eu sinto-me valorizado na medida em que o escritor pode ser valorizado, portanto, sendo que o escritor hoje não tem palco, portanto, há artes mais imediatas, artes mais mediáticas, e também não é para isso que o escritor escreve, não é para ser valorizado ou deixar de ser valorizado. O escritor escreve porque há uma determinação para construir uma obra que pode ser compreendida no presente, mas sobretudo uma obra, o escritor pretende sempre, portanto, falar para o povo do futuro, mesmo que o futuro também o escritor queira que seja hoje ou que tenha sido ontem. E diga-se em abono de verdade que as suas obras têm sido muito bem recebidas no mercado e pela crítica. Este Paraíso Apagado por um Trovão, o livro da estreia, já mereceu 2 prémios. Portanto, o primeiro prémio era quando ainda era portanto, matéria de inventar, né? Se não me engano o título, veio dar origem a este livro, e depois o prémio da Fundação Carlos Gulbenkian. E se este livro fez, digamos, um trovão ao ser lançado no mercado, o outro livro que citou, portanto, Agreste Matéria Mundo, também é um livro que não deixou os seus créditos por mãos alheias. É um livro também que foi vencedor de um prémio, não é? O prémio Jorge Barbosa, se não me engano. Portanto, este livro é diferente, este Agreste Matéria Mundo é diferente do Paraíso, digamos, Apagado por um Trovão, no sentido em que, para além de ser uma obra poética, é uma obra também de reflexão sobre a arte da poesia, não é? Agreste Matéria Mundo, portanto, começa com uma longa sequência de mais de 100 páginas, que é uma reflexão de índole filosófica sobre a condição do poeta, sobre a condição da poesia, sobre a condição da criação, sobre a essência da arte. É por isso que eu disse, portanto, que neste livro estão contidos todos os livros que escrevi até agora e os livros que escreverei no futuro, assim haja vida e saúde. Esta reflexão era uma coisa incomum na poesia e na literatura cabo-verdiana. Ainda hoje, tirando alguns raros, fazia esse tipo de reflexão, alguns trechos da obra de João Vário, a reflexão do João Vário não está propriamente contida na sua poesia em termos de metapoética. Claro que há reflexão ontológica em termos da vida, do exílio, do destino, da condição do homem, sobre a condição da criação, mas de um ponto de vista um pouco mais vago. Portanto, eu vou pegar em conceitos da filosofia, que é a minha formação para além da literatura, e vou trabalhá-los na perspectiva, portanto, de criar um substrato para aquilo que é a minha obra. Nenhum dos meus livros pode ser criticado ou compreendido a partir de uma teoria exterior, porque todos os meus livros trazem embutidos uma reflexão sobre a própria condição e a essência da criação. Portanto, é à luz desses pressupostos que estão sempre contidos em qualquer obra minha, é que a minha obra tem que ser lida. Portanto, ninguém tem autoridade para dizer isto é poesia, agora vou ver se a poesia de José Luís é poesia, porque este livro contém o seu pressuposto teórico e o seu conseguimento tem que ser avaliado à luz do que ele determina como poesia, como criação, como essência e por aí adiante. José Luís, vamos então dar aos telespectadores um pequeno exemplo, portanto, lendo um poema deste seu primeiro livro da estreia, Paraíso Apagado por um Trovão. Pode ser?
Pode ser, pode ser. Este é um dos poemas mais breves do livro, que foi, ele já foi musicado pelo Paulino Vieira, só foi executado uma única vez em público, portanto espero que o Paulino volte a executar este poema em público que ele musicou em 2004. São elas as mães. A sépia desenham-se sobre os rios do mundo, quando errantes asas se acolhem ao repouso desta página. Assim, perto de nós fica o eco dos seus rostos, descendo por um secreto desvão de nuvens. À beira da água, rezam ainda, perenes como a terra, sobre as colinas da manhã, são o mais alto nome do amor. Havíamos perguntado qual é o único feriado em todo o mundo dedicado a um livro literário e onde é comemorado. Ora, o Bloomsday é um feriado comemorado em 16 de junho, na Irlanda, em homenagem ao livro de Ulisses, de James Joyce. Mais concretamente, em homenagem a Leopold Bloom, protagonista do livro Ulisses, de James Joyce. É o único feriado em todo o mundo dedicado a um livro, exceptuando, obviamente, a Bíblia. Voltamos à conversa com o poeta José Luís Tavares. José Luís, depois de ter publicado os 2 primeiros livros, enverdou-se pela escrita em língua cabo-verdiana, publicou alguns livros, traduziu poemas de Luís de Camões, este livro, Com que voz, não é? Com que voz. E também traduziu para a língua cabo-verdiana poemas de Álvaro Campos, designadamente este Ode Marítima, e também traduziu ainda o livro Paraíso Apagado por um Trovão para a língua cabo-verdiana e tendo também publicado diretamente para o crioulo livros, designadamente este seu mais recente, né? Este livro Eca Lobo que faz. Assim? A pergunta é: eu tinha dito que não seria o poeta em crioulo como é em português. Os livros publicados na língua materna, na língua cabo-verdiana, conseguiu dar aquele mesmo qualidade com que já conhecemos na sua escrita em português? Bom, efetivamente, o que acabou de dizer é verdade. Eu tinha dito nos primórdios deste século e deste milénio que eu não pensaria que eu nunca poderia ser o poeta em língua cabo-verdiana, portanto igualando ou aproximando-se do poeta que eu sou em língua portuguesa. Às vezes o destino prega-nos partida. Eu disse isso, trabalhei, estudei, escrevi, traduzi, comecei a traduzir os sonetos de Camões em 2004, 2005, depois só voltei a pegar neles 10 anos mais tarde, foi publicado em 2019, traduzi também as grandes odes de Fernando Pessoa. Essas traduções tinham um fito, pelo menos 2 fitos muito pessoais. O primeiro era eu próprio conseguir uma destreza em língua cabo-verdiana que eu não tinha na criação direta na nossa língua materna. O segundo fito era proporcionar um cânone literário relevante em língua cabo-verdiana, portanto, não podendo eu fazê-lo diretamente, nem vendo, portanto, em redor obras que suplantassem e que saíssem do tradicionalismo convencional, dos temas, dos motivos, do estilo. Então eu pensei, portanto, que seria através da tradução, da importação de obras, de grandes obras de literatura universal para a nossa língua, em que nós poderíamos, daqui a uns anos, ter poetas novos a publicarem obras de grande relevância estética na nossa língua materna. Está-me a dizer que a língua materna já é um idioma poético?
A língua materna é sempre um idioma poético. É que eu tinha lido que disse antes que ainda não se constituía num idioma poético. Não, se calhar está a fazer confusão. Eu estava a dizer que ainda não tinha atingido a maturidade literária, Exato. Que é outra coisa. Portanto, o idioma poético, o idioma está lá. Portanto, agora a maturidade literária. Porque se eu já constitui uma maturidade literária. Eu isto deixo ao critério das pessoas, sendo que há bocado eu disse que o destino prega nos partidas. Eu, depois de ter dito isto, depois de ter andado esses anos a fazer traduções destas obras e de outras que eu ainda tenho para publicar, de repente aconteceu-me literalmente este grande livro, não só em dimensão, um livro de 400 páginas, em versos rimados e metrificados, que pode ser lido como um livro de poesia, pode ser lido como um libreto de uma ópera, pode ser lido como um tratado de filosofia, pode ser um livro de acusação política. Este livro surpreendeu-me porque eu não soube de onde saiu. E posso afirmar hoje que este livro é o livro mais complexo e o livro mais maduro que eu já escrevi em qualquer língua, e pode ser esta a grande partida que o destino tinha reservado para mim, depois de ter dito que não seria poeta em língua cabo-verdiana porque faltava-me qualquer coisa. Já agora, falando deste livro, é Quilobi que Fazi, confesso não ter lido ainda, mas li algures que satiriza a sociedade cabo-verdiana, portanto, neste livro. Até que ponto vai esta satirização? Como eu disse há bocadinho, este livro pode ser, portanto, esta é uma das dimensões deste livro, que tem várias outras coisas. Este livro também é um tratado filosófico, é um romance em verso, é uma biografia intelectual de um personagem que é o poeta que está no livro, que pode ser o José Luís Tavares. Infelizmente, o livro foi editado numa tiragem muito reduzida, está esgotado, e penso nos próximos tempos fazer uma nova edição e colocá-la à venda em Cabo Verde, para que os leitores tenham a possibilidade de julgarem por si mesmos, portanto, o que acabei de afirmar acerca da qualidade e da densidade deste livro. Tem-se revelado um grande defensor da utilização do Alupec e propriamente da língua cabo-verdiana. Há dias repudiou publicamente, portanto, a escola portuguesa ter proibido aos seus alunos falarem crioulo nos intervalos, não é? Disse que, portanto, se trata de negação de um dos direitos básicos. Foi algo que o revoltou? Mais do que revoltar, foi perturbante, que em pleno século XXI, alguém, portanto, originário da antiga potência colonial, e digo potência colonial porque o que está na base é exatamente isto, é a antiga metrópole, algumas antenas da antiga metrópole pensarem que Cabo Verde não é Estado independente. Mas eles têm alguma razão nisto, porque há muitos cabo-verdianos que ainda não descolonizaram as suas mentes. E pensam, portanto, ainda estão naquela onda de que há línguas ditas civilizacionais, que há línguas ditas superiores. Não. Toda língua natural, falado por um ser humano, tem a mesma dignidade e o mesmo valor que qualquer outra língua do mundo. Mas a escola portuguesa só faz isso porque o próprio Estado de Cabo Verde também não tem autoridade moral para contestar aquilo que se faz na escola portuguesa, porque 47 anos depois da nossa independência nacional, nós ainda não conseguimos atribuir esse direito humano básico às nossas crianças, aos nossos irmãos, portanto, que a possibilidade de aprenderem formalmente na escola a sua língua materna. E a pergunta que eu faço, para que refletamos sobre isso, se essas crianças cabo-verdianas falassem inglês, a escola portuguesa proibiria que falassem inglês nos intervalos? A resposta é não. Se falassem francês, a resposta não. Porque em Portugal existem escolas francesas, existem escolas inglesas e escolas alemãs. Em todas essas escolas, as crianças portuguesas, os jovens portugueses, falam a sua língua materna, que é o português. Fez-se isso porque acham que a nossa língua não é uma língua
gente, não é uma língua com dignidade suficiente para ser falada na escola portuguesa. Mas há uma coisa que Cabo Verde não disse e deveria dizer: a escola portuguesa não goza de nenhum estatuto de extraterritorialidade em Cabo Verde. Tem que cumprir as leis cabo-verdianas, tem que respeitar os cabo-verdianos. E se o nosso Estado tivesse moral, portanto, eu não digo ao Estado o que é que deveria fazer. Muito bem, José Luís, já voltamos à conversa, vamos fazer mais uma pausa, desta vez para lançarmos uma outra curiosidade aos telespectadores. Desta vez perguntamos: qual é o livro mais traduzido em todo o mundo? Qual é o livro mais traduzido em todo o mundo? Envia-nos a sua resposta para o e-mail lernasilhas@rtc.cv ou deixe a sua resposta na nossa página de Facebook do programa. Retomamos a conversa com o escritor José Luís Tavares. José Luís, estava a falar agora de traduções. Os teus livros têm sido muito traduzidos, né, por várias línguas. O que pergunto é se tem contato com algum apoio do Estado de Cabo Verde ou mesmo de Portugal nessas traduções, uma vez que essas traduções ajudam também na disseminação da literatura lusófona. Que eu saiba, não, nem de Cabo Verde, nem de Portugal, sendo que publiquei 2 livros do Brasil que tiveram apoio do Instituto da Biblioteca e do Livro em Portugal, portanto que era um programa para apoio a autores de língua portuguesa. Mas de Cabo Verde não há apoio, porque o livro em Cabo Verde está completamente abandonado. O livro não rende, não dá dividendos políticos, não dá dividendos mediáticos. Por exemplo, se formos ver, é o único instituto que não tem autonomia financeira, patrimonial, administrativa, é o Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro. Todos os outros institutos que integram o Ministério da Cultura de Cabo Verde são instituições, portanto, com essa autonomia. O Instituto do Isso Livro... quer dizer que o Estado de Cabo Verde não apoia devidamente, digamos, a literatura e a própria leitura, não? Efetivamente não, mas não é um problema de agora, não é deste governo, sim, não é do governo passado, portanto é uma política que tem vindo de lá de trás e que faz com que a literatura cabo-verdiana não tenha projeção lá fora como ela merece, mas em relação a isso nada posso fazer. A única coisa que posso fazer é escrever os meus livros, esperar que eles cheguem aos leitores na língua em que foi escrita, em tradução ou de outra forma qualquer. Já agora, o que pensa do Plano Nacional de Leitura? Eu não conheço bem o Plano Nacional de Leitura, portanto, para dizer aqui, em todo o caso, acho que a colocação há uma visão excessiva da colocação do plano nas escolas, porque a escola é o lugar onde os alunos vão já com uma pré-determinação. Portanto, a leitura tem que ser uma coisa de liberdade, de prazer, de os alunos irem atrás dos livros e não uma determinação da escola a dizer agora neste intervalo você vai ler um livro ou vai ler aquele outro livro. É preciso que haja outros modos de fazer chegar o livro às pessoas, às crianças, aos adultos. Há coisas em que nós não precisamos de um grande investimento para fazer chegar os livros às pessoas. Nós podemos arranjar 2 carrinhas velhas, adaptá-las e fazer bibliotecas ambulantes. Custará muito menos, seguramente, do que estes festivais de praia, estes regabofes, que nós também temos direito a isso, mas não fiquemos apenas por isso. Façamos os festivais da areia, divertamos, mas também construamos bibliotecas para que as pessoas possam ter outros modos de aceder ao mundo, porque a literatura é sobretudo o meio de libertar o homem. Talvez seja por isso que os políticos não investem grandemente no livro e na leitura, porque os políticos não querem o homem livre e consciente para ele não ser dominado.
José Luís, para além da sua escrita, é um cidadão que exerce a sua cidadania, tem sido crítico às vezes, em questões do tipo, quando acha que alguma coisa não está bem, tem até criticado alguns confrades seu, designadamente a qualidade da escrita, tem tido também um confronto com algumas entidades, o Ministro da Cultura, por exemplo. Não teme que esta postura frontal prejudique, digamos, uma maior projeção das suas obras, da sua escrita? Se eu fizesse esse tipo de cálculos, portanto, eu não interviria da forma como tenho vindo a fazer sempre que acho necessário, à distância, através da minha pena, ou estando cá, através da minha voz. Não, quer dizer, porque eu tenho a literatura é para libertar o homem. Eu tenho dois lemas, liberdade e dignidade. Portanto, se eu não conseguir viver sob esses dois lemas, portanto, eu não tenho nada a fazer neste mundo. E agora, o que pensa da literatura cabo-verdiana contemporânea? A literatura cabo-verdiana contemporânea, efetivamente, houve um período em que houve a irrupção de um conjunto de nomes meados dos anos 80, finais desses anos, início dos anos 90, mas de repente, depois desses nomes, portanto, que a gente que agora está na casa dos 50, 60 anos, não houve o aparecimento, digamos assim, de nomes sonantes na literatura cabo-verdiana. Como dizia há uns tempos José Eduardo Agualusa, Cabo Verde não cumpriu literariamente a promessa da claridade. Mas temos o José Luís Tavares. Pois, mas eu posso dar um exemplo. Eu não conheço nenhum país do mundo em que o escritor mais novo desse país, e sou eu, portanto, escritor, sou eu, tenho 55 anos. O que é que quer dizer escritor? Escritor, portanto, que é reconhecido canonicamente, que tem obra, que pode também fazer um percurso. Há muita gente a publicar livros, porque hoje publicar livros tornou-se uma moda, uma coisa fácil. Mas nem todos se pode dizer que são escritores. Exatamente. Não, eu, portanto, olho para o lado e não vejo nenhum escritor. Você pode citar um escritor relevante com menos de 50 anos? Eu aqui estou a fazer as perguntas. Sim, não, eu estou a dizer, não, esta pergunta é uma resposta. A não ser que eu esteja equivocado, e não estou, a não ser que o meu julgamento possa ser exacerbado, às vezes e mesmo com toda a moderação, não vejo ninguém com menos de 50 anos, portanto, a que eu possa chamar um verdadeiro escritor ou um verdadeiro poeta. E isto preocupa-me. Aliás, não me preocupa nada. Preocupa-me as pessoas não terem que comer de manhã ou ao meio-dia ou à tarde. Se nós não pudermos escrever livros, olha, é o que o nosso país merece. Tendo já falecidos João Vário e também Cursino Fortes, e tendo já o Arménio Vieira ser beneficiado, não é, com o prémio Camões, resta apenas José Luís Tavares entre essas construtoras de uma nova paradigma, do novo paradigma da poesia cabo-verdiana, para muitos também construtores da qualidade da literatura cabo-verdiana. Já lhe passou pela cabeça que poderá ser o próximo prémio Camões quando couber a vez de Cabo Verde receber o galardão? Eu não faço esses cálculos, sendo que eu costumo dizer que eu já nasci camonizado. Eu nasci a 10 de junho e o prémio verdadeiro é a obra que vamos construindo, que vamos legando. O reconhecimento através desse prémio ou de outros, podendo ser também uma mola que impulsione, não é determinante, porque nós vemos também muitos livros e alguns prémios Camões, não é o caso de Cabo Verde. Nós ficamos na dúvida se realmente essas obras, portanto, foram premiadas porque têm um grande valor, ou se há outros valores que se levantam no meio do prémio Camões e de outros prémios que proliferam por aí, sendo que em Cabo Verde os prémios não proliferam.
Portanto, nós neste momento não temos um único prémio atribuído por entidades cabo-verdianas. Não estou em erro, ao prémio da Imprensa Nacional, Casa da Moeda, o prémio Arnaldo França, que é, portanto, uma deliberação conjunta entre a imprensa de Cabo Verde e a Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal, mas que coloca-me uma grande interrogação, porque é que este prémio é dado a um género que o Arnaldo França não praticou. Portanto, se quer homenagear o Arnaldo França, não se vai criar um prémio apenas para a prosa. Cria-se um prémio para a poesia, ou então, rotativamente. O Arnaldo França foi poeta, foi ensaísta e foi tradutor, mas não foi ficcionista. Portanto, isto é um alerta que eu já fiz e que volto a fazer aqui, aproveitando o palco que me der, ou para criar um prémio específico para o Arnaldo França noutras dimensões, ou mudar esse prémio rotativamente para outras modalidades que o Arnaldo França cultivou. José Luís Tavares, já estamos na reta final do nosso programa. Não sem antes perguntar-lhe se está a trabalhar numa outra obra. Publicou há dias, não é? Uma tradução dos direitos humanos, mas em termos de poesia, do que gosta de fazer, está a trabalhar num novo projeto. Sim, só para que fiquem um pouco assustados, neste momento sairá no princípio do próximo ano a reunião da minha obra toda, um volume monstruoso de quase 1500 páginas, que incluirá 2 livros inéditos, sendo que o livro de abertura é o meu testamento poético e existencial. Até o final deste ano teremos a reunião das minhas entrevistas em jornais, os meus textos de combate, as minhas reflexões sobre a literatura, também um volume com uma certa densidade de 600 páginas. Terei um livro de poemas para neoleitores, jovens e adultos, escrito em cabo-verdiano, em português e traduzido para cabo-verdiano. Haverá mais coisas, essas, portanto, chegarão no próximo tempo, assim haja gente neste país ou noutro sítio qualquer que queira ler as obras do José Luís Tavares. Certamente haverá muitas pessoas dispostas e já à espera, portanto, desses livros. José Luís Tavares, foi um gosto tê-lo connosco. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, o prazer foi meu. E assim terminamos mais uma edição do nosso programa Ler nas Ilhas. Voltamos a ver-nos daqui a 15 dias.